Padrões que se repetem, a sensação de que a vida está sempre a mesma coisa, um tédio que vai crescendo, situações nos obrigando a enxergar o outro lado da situação, relacionamentos que não mudam o padrão, situações que não saem do mesmo padrão. Isso é karma em ação. E nesse vídeo você finalmente vai entender realmente o que é karma, vai entender que é algo muito mais palpável, muito mais compreensivo, e finalmente vai compreender como modificar o seu karma, porque isso significa modificar o seu destino, criar o seu destino. Bora! Saudações, meu nome é Pravi, esse é um canal de autoconhecimento, esse é um canal de yoga. Não se esqueça de curtir o vídeo para apoiar esse canal. Quando a gente escuta sobre karma, a gente pensa em algo punitivo, em uma força que é maior que nós e que está dando mérito para alguns, se vingando de outros. A gente pensa em algo punitivo e externo a nós. Essa é uma maneira equivocada de ver o karma e você vai entender. Muitas tradições que entraram no dogmatismo vêm usando esse conceito do karma para criar uma ideia de certo e errado, e isso favoreceu durante muito tempo a manipulação. Foi uma estratégia para manter a ordem, para manter os seus seguidores dentro de algum tipo de crença, criando, portanto, uma ideia de pecado e mérito, recompensa e punição. Essa ideia é completamente equivocada e não tem nada a ver sobre o conceito original do karma que está descrito nas antigas escrituras védicas. Essa visão nos tira o poder e a responsabilidade, nos coloca dentro de manifestações de medo, de julgamento, de separatividade e de culpa, e nos coloca numa postura impotente, na qual nós acreditamos que algo externo a nós está nos observando e vai nos trazer algum tipo de recompensa ou punição. E essa ideia mantém as pessoas e tem mantido as pessoas dentro de manipulação durante muito tempo. Karma é uma palavra em sânscrito que significa ação. Karma, portanto, diz respeito à lei de ação e reação. Mas isso é muito mais palpável, é muito mais material, muito menos místico e mágico do que você pode imaginar. E você precisa compreender como você mesmo é que está criando essa ação e você mesmo está criando essa consequência que você chama de karma. E você está criando isso de forma consciente ou de forma inconsciente. E compreender isso é importante para perceber que se tem algo na sua vida do qual você não está feliz, está na hora de começar a fazer as perguntas como foi que eu acabei criando tudo isso? Como foi que eu consegui fazer com que eu chegasse nesse ponto? Onde foi que eu me perdi? De padrão eu segui que me levou para essa situação negativa? Então, portanto, compreender sobre isso é para que você possa começar a criar um destino conscientemente e se libertar de padrões de sofrimento que muitas vezes acompanham a humanidade há séculos, acompanham a sua família, os seus familiares há séculos e agora está refletindo em você. As experiências que você viveu na infância foram se tornando memórias. Memórias agradáveis, memórias desagradáveis. Isso foi ficando implementado na tua memória corporal, na tua química cerebral, gerando, portanto, diferentes reações. E toda a tua história foi gerando diferentes marcas. Mesmo que agora você seja adulto, essas mesmas marcas de memória continuam gerando reações, continuam gerando química no teu cérebro e continuam determinando os seus gatilhos mentais e emocionais. Então, sim, toda essa memória no nosso corpo, esses pensamentos, as crenças que você tem na sua mente, os gatilhos emocionais, as emoções bloqueadas, os bloqueios energéticos que você tem no seu sistema energético, tudo isso faz parte do que é o karma. São marcas que continuam determinando o seu comportamento e a partir de um comportamento dentro de um certo padrão, você continua reforçando essas marcas e isso vai gerando uma espécie de ciclo
que quando você se dá conta, você não sabe como que você criou uma situação tão negativa, tão limitada talvez. Digamos que quando você era jovem, seus pais começaram a fazer uma pressão psicológica em você, dizendo: você tem que ser alguém na vida, você tem que crescer financeiramente, você precisa fazer faculdade, você precisa casar. Então, com todo um esforço para cumprir essas expectativas dos seus pais, você passou a estudar, a trabalhar, e aí você começou a acumular cada vez mais tarefas, tarefas, tarefas. Nesse meio tempo, você parou de se alimentar bem, de cuidar de você, de ter tempo para você. Mesmo não tendo mais os seus pais dizendo o que você tem que fazer, que você tem que ser alguém na vida, aquela impressão de expectativa dos seus pais sobre você, você continua gerando sobre você mesmo. E a história continua, cada vez mais tarefas, sem ter tempo para ficar com você mesmo, começa a ser envolvido por uma exaustão, por ansiedade, até que chega um momento de crise e você tem uma caída de pressão e acaba parando no hospital. Encontra com um médico, ele diz que você está com vários problemas de saúde, com suspeita de diabetes, etc, etc, etc. Nesse momento, se você não estiver consciente, você vai se perguntar: por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso tinha que acontecer comigo? Eu faço tudo certo, eu me esforço tanto. Você nem ao menos percebe que toda essa situação foi criada por você, mas você estava tanto no modo automático, sem perceber o que estava te movendo, e o que estava te movendo? As memórias, o teu karma, aquilo, as impressões sensoriais que formam algum tipo de padrão. Então, nessa situação, a gente pode dizer: isso que aconteceu é o seu karma, mas não no sentido de é uma punição por você não dar atenção para os seus filhos, é uma punição e você tem que se sentir culpado, é uma punição divina. Não, é o seu karma porque é sua responsabilidade, foi algo que você, consciente ou inconscientemente, você mesmo criou. Então, a consciência sobre o karma, ela é de responsabilidade, ela gera responsabilidade, porque ela gera essa consciência de causa e efeito. E aí eu posso entender que eu tenho liberdade para me perder, que eu tenho a liberdade para fazer tudo, mas eu vou ter que lidar com as consequências disso. E eu posso passar a começar a perceber nas sutilezas, mergulhando dentro de mim, na introspecção, nas sutilezas das coisas que me movem, que pensamentos, que o jeito que eu vibro, que o jeito que eu me comporto, que o jeito que eu me alimento tem consequências. E eu posso começar a enxergar toda essa trama se desenrolando na minha vida diariamente. E aí eu vou me dar conta de que eu não sou vítima de nada, de que eu sou sim co-criador. E aí eu posso assumir um lugar de responsabilidade, de atenção, para começar a prestar atenção nesse movimento de causa e efeito acontecendo o tempo todo. Como? Percebendo eu mesmo, eu mesma em diferentes camadas. No yoga nós usamos essa palavra chamada Vasana. Vasana, uma possível tradução de Vasana é cheiro, fragrância. Então nós dizemos que Vasana é uma espécie de atmosfera kármica que cada um de nós carrega como uma espécie de cheiro. É interessante comparar Vasana com cheiro porque realmente o seu cheiro, se você perceber bem qual é o seu cheiro, a gente não tem tanta sensibilidade, mas o seu cheiro, ele é um resultado do que você faz na maior parte do tempo, do que você come, como que o teu organismo tá, se tá saudável, se não tá, o que você faz, né, o que você coloca na mão, tudo isso vai ser a soma do seu cheiro. Da mesma forma, o teu Vasana, que são tendências comportamentais, essa atmosfera kármica, ela é formada pelo que você pensa na maioria das vezes, por como você está se sentindo na maioria das vezes. Então a Vasana de uma pessoa pode ser a raiva. Então a marca, o cheiro dessa pessoa é irritação, é raiva, e é isso que move a pessoa. Talvez ela é movida pela ganância, pela irritação, ela está sempre de saco cheio de tudo, ela está sempre agitada. A Vasana de uma pessoa pode ser a sexualidade. Se uma pessoa assiste pornografia todo dia, ela só pensa em sexo, ela enxerga sempre sexo em tudo que ela vê, essa é a Vasana, isso que move essa pessoa. A Vasana de uma pessoa pode ser
a tristeza, ela está sempre se lamentando, sempre reclamando, sempre agarrada ao passado, sempre contando de novo e de novo as coisas que aconteceram com ela. Então isso vai gerando uma marca, uma atmosfera kármica que cada um de nós carrega. E isso vai determinar como as pessoas nos enxergam, que tipo de situações nós atraímos e como que nós reagimos em cada situação. E isso se torna um padrão tão enraizado. Esse padrão ele se move sozinho. Não existe mais uma autoria, porque não tem nem mais uma participação consciente nossa. É um mecanismo que se tornou, ele se move sozinho, você não precisa fazer nada. Então, dentro de um Vassana, nós podemos adivinhar, nós podemos predeterminar algo que muito provavelmente vai acontecer com uma pessoa. E aí você pode dizer, isso é adivinhar o futuro. Não é adivinhar o futuro, é questão de probabilidade. Se a pessoa está movida por determinada Vassana, por exemplo, esse exemplo que eu falei dessa pessoa que não se cuida, só corre o tempo todo, não se alimenta bem, está constantemente carregando muito estresse, não relaxa. Qual que é um possível destino? Já está ficando doente? Qual que é o possível destino para essa pessoa se ela não sair desse padrão? Doença e morte. Isso é adivinhar o futuro? Não. Isso é perceber que ela está envolvida dentro de um certo padrão e esse padrão, como ele não vai mudar, se essa pessoa não decidir mudar, a gente já sabe para onde isso está levando ela e para onde isso vai levar mais para frente. Então, nesse sentido, cada um de nós tem uma espécie de destino que é determinado sim pelo nosso karma. Só que o nosso karma não é uma punição, é algo que você mesmo está criando. E a partir do momento que você, por exemplo, essa pessoa que está nessa situação, chega esse momento de crise. Eu sempre falo para vocês, né, que o momento da crise ele é muito especial, porque ele é uma oportunidade. Às vezes a gente reclama da crise, né? A gente diz, por que isso está acontecendo comigo? É uma bênção a crise, porque é um momento, né? Essa pessoa teve uma crise, digamos que ela desmaiou, ela teve que ir para o hospital. Isso é a única coisa que poderia ter acontecido com essa pessoa para tirar ela do padrão. E ela, meu Deus, parar um pouco, se afastar um pouco desse padrão e se perguntar o que está acontecendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Ter uma oportunidade de ter uma abertura de consciência naquele momento. Então, as crises são muito importantes. E a partir desse momento, a pessoa pode, se ela souber a pergunta certa, ela vai se perguntar como que eu deixei chegar nesse ponto. E aí ela pode começar a mudar. Eu conheço muitas pessoas que precisaram chegar no fundo do poço. Elas pegaram esse fundo do poço e decidiram, eu vou trilhar um caminho diferente na minha vida. Karma é muito previsível. Esses padrões, eles acontecem com todos nós. E é muito fácil identificar os mesmos padrões, as mesmas lições, as mesmas reviravoltas na vida de várias pessoas. E eu digo isso como terapeuta também. Dá para identificar padrões muito parecidos acontecendo com as pessoas. Por exemplo, essa pessoa que eu falei, que ela vive na correria, que ela não se alimenta bem, que ela só vai correndo na vida. Quantas pessoas você conhece que passam por esse mesmo processo? E a lição é qual? A lição é parar, se reaproximar de si mesmo. Pessoas que muitas vezes são movidas pela ganância, do mais, e acabam esquecendo daquilo que é importante, daquilo que é simples. Quantas e quantas pessoas você conhece que passam por esse mesmo padrão? Então existem muitos padrões. Por quê? Porque na jornada da vida nós passamos pelos mesmos desafios, nós temos que transcender os mesmos desafios. Então existem muitos padrões que a gente pode reconhecer. Uma das formas de reconhecer esses padrões, por exemplo, é lendo o mapa astrológico de uma pessoa, lendo o mapa numerológico de uma pessoa, identificando as feridas emocionais de uma pessoa. Por exemplo, eu aplico numerologia tântrica, né? Então eu percebo vários padrões de acordo com os números que as pessoas têm na data de nascimento delas. Isso não tem o objetivo de adivinhar o futuro, né? Isso tem o objetivo de mostrar um padrão que está ali desenhado na vida dessa pessoa, justamente para que ela consiga ver esse padrão fora dela e possa, portanto, iniciar um caminho de transcender, de mudar. Então,
todo tipo de conhecimento sobre o karma é para que a gente entre numa posição empoderada para mudar e perceber que isso é só um padrão ocorrendo. Não sou eu, então você não é essa pessoa negativa, você não é essa pessoa compulsiva, você não é nada disso, são padrões que fazem parte da tua história kármica e é justamente esses padrões que você precisa enxergar e quebrar e começar a se afastar um pouco deles, ver com clareza ao ponto de você poder fazer decisões diferentes. E isso é aos poucos, e existe um processo para viver esse caminho. Alguns anos atrás eu também passei por uma situação que foi uma crise de pânico em uma apresentação na faculdade, que me levou para esse ponto. O que eu estou fazendo de errado? Como que eu vim parar aqui? Me levou para esse ponto de tomada de consciência e perceber que eu estava fazendo algo, que estava atraindo algo que eu estava criando inconscientemente e não estava me levando para um caminho bom, que estava me fazendo eu me afastar de quem eu realmente era e da minha essência. E esse foi o ponto-chave que me fez procurar alguma coisa para melhorar a minha energia, melhorar a minha saúde. É motivada por essa transformação que eu vivi que todos os vídeos desse canal são feitos. Então esse canal, o meu desejo é que ele seja um portal de conhecimento e também prático para te ajudar tanto a enxergar, tanto na parte do autoconhecimento, quanto na parte prática também, porque aqui no canal tem muitas práticas de yoga. E o yoga faz parte da forma pela qual eu consegui mudar. Então é o seguinte, esse assunto é muito vasto e eu vou dar uma aula sobre karma, como funciona o karma, como identificar padrões, o que é muito interessante, porque a partir dessa aula você já vai conseguir perceber muitas coisas e essa aula faz parte da jornada Co-Criando um Novo Destino, que tem o objetivo justamente de trazer as ferramentas para pessoas que querem mudar. O link para essa aula talvez já tenha acontecido, talvez ainda vai acontecer. Mas o link vai estar na descrição desse vídeo. Não perca tempo, é só acessar o link. Ficou mais claro, mais palpável, mais desmistificado o que é karma para você? Você tem criado o seu destino conscientemente? Ou tem uma impressão de que você está sendo movido por uma força maior que te leva para um lugar de negatividade e você sente uma emergência de começar a mudar as coisas? Deixa nos comentários para mim que eu quero saber. Amo estar com vocês. Um grande abraço no seu coração e até o nosso próximo encontro.